Obrigado, querido. Quero saudar os nossos amigos visitantes, que bom que vocês estão com a gente aqui. Isaías e família, obrigado também por estarem aqui. Não é a primeira vez, por isso que o nome de vocês não entrou lá, mas que bom que vocês estão aqui. E os outros que estão nos visitando já há mais tempo e aqueles que são da casa, seja também bem-vindo. Olha para quem está do seu lado e fala assim: que bom que você veio. Nossa, mas fala com um pouquinho mais de ânimo. Você quase me convenceu que não foi bom. Fala assim agora, ó: que bom que você veio. Isso, abre um sorriso, profetiza sobre a vida dele, sobre a vida dela. Que bom, você que está online, assistindo também, participando com a gente online, seja muito bem-vindo. Eu espero que em algum momento você possa estar aqui, para você também sentir a presença de Deus nesse lugar conosco, mas fico muito feliz de você participar conosco também. Vamos orar, queridos? Quero orar e depois nós vamos ler a palavra de Deus. Pai, obrigado por essa manhã tão especial. Obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações, obrigado porque o Senhor nos surpreende, obrigado porque o Senhor cura, porque o Senhor restaura, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque a Tua presença nesse lugar é notória, obrigado porque desde o momento do louvor nós entendemos e sabemos que o Senhor está aqui, Deus. Por isso, ó Deus, usa a minha vida hoje e agora, com todas as minhas limitações, mas que o Teu Espírito Santo agora pegue a minha boca e diga aquilo que o Senhor quer dizer, e que cada um entenda conforme o Senhor quer ministrar ao ouvido, coração e mente de cada um nessa manhã. Que saiamos daqui com a certeza de que fomos tocados, curados, transformados, moldados pelo Senhor. Deus, em o nome de Jesus, que saiamos daqui hoje com uma palavra que vai nortear a nossa semana. Que saiamos daqui hoje, ó Deus, com mais confiança de que o Senhor continua conosco, continua cuidando de nós. E quando o dia mal vier, Deus, que a gente não desista, mas que a gente continue perseverando em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar, querido? Abra sua Bíblia comigo no livro de Tiago, carta de Tiago, a partir do versículo 1. Tiago 1, a partir do versículo 1. Essa é uma carta que Tiago escreve às 12 tribos dispersas entre as nações. Quando você está abrindo, me responde essa pergunta: se Tiago está escrevendo às 12 tribos que foram dispersas, ele está escrevendo a gente que conhece a palavra ou que não conhece a palavra? Vamos lá, gente, ele escreve para quem conhece a palavra ou para quem não conhece a palavra? Quantos acham que é? Não, deixa para lá. Ele está escrevendo as 12 tribos, as 12 tribos são as 12 tribos do povo de Deus, são as 12 tribos de Israel. Por que elas são chamadas 12 tribos de Israel? Quem sabe? Fala assim, ó, por quê? Fala assim comigo, por quê? São os 12 filhos de Israel. Boa! Por que são chamadas as 12 tribos de Israel? Uau! E por que Israel, se o nome dele não era Israel? Como é que era o primeiro nome dele? Quem chutou certo aí? Fala alto. Boa, mais corajosos, pegaram o gancho agora. O nome dele era Jacó. Jacó era um usurpador, Jacó era um enganador. E de repente Jacó tem uma experiência com Deus, e nessa experiência com Deus, Deus muda o nome dele e diz: agora você não se chama mais Jacó, mas agora você se chama Israel. E as 12 tribos de Israel vêm com a transformação que Deus faz na vida de um enganador. Já pensou o que é isso? Fala assim comigo, ó. Fala assim comigo para você acordar. Fala assim: se Deus usou um enganador, é mais fácil Ele me usar, porque você não é enganador. Ninguém falou amém? Acho que vocês não entenderam, ou agora eu fiquei com medo. Então vamos lá, diga assim comigo de novo: se Deus usou a vida de um enganador, muito mais fácil Ele me usar. Agora você entendeu. Glória a Deus pela sua vida. Diz assim Tiago capítulo 1, a partir do versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande o quê? Fala alto. Peraí, considerem o fato, o motivo de grande alegria, o fato de quê? De passarem por diversas
Para tudo. Vivemos um dia hoje, ou dias hoje, de um evangelho triunfalista. O que é o evangelho triunfalista? É o evangelho de que quando você vem para Jesus, nada de errado acontece com você, é só vitória. É assim que funciona, gente, na real. Se não fosse, se for assim, ou melhor, se não for assim na sua vida, bota a mão na minha cabeça. Se você só tem vitória, vem aqui e ora por mim. Por quê? Porque com Cristo significa que a gente não vai ter dias ruins, sim ou não? Não significa isso. Significa que nós teremos dias ruins. Só que qual é a promessa de Jesus para mim e para você? Dias melhores virão, mas antes dos dias melhores virão, ele diz que ele estará conosco. Você já parou para pensar nos 3 homens na fornalha? Vamos parar para pensar na história de Daniel e seus amigos. Os homens estão lá, foram jogados na fornalha. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais do que o normal. E os caras entram na fornalha e de repente, alguém que olha de fora não vê 3, vê quantas pessoas lá dentro? 4. Por que ele vê 4? Porque estava um homem semelhante ao Filho do Homem, que a gente crê que era quem que estava ali naquela fornalha com eles? Jesus. Não significa que a fornalha não foi aquecida, não significa que tentaram jogar os homens dentro da fornalha e eles não caíram na fornalha, não, a fornalha estava quente, a fornalha existia, eles passaram pela fornalha, mas a presença do Senhor com eles ali dentro fez com que eles sobrevivessem. Amém. Reage aí, acorda aí. E ele diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Como eu estava dizendo, vivemos o evangelho hoje triunfalista, só vai dar tudo bem, só vai ficar tudo bom, só vai dar tudo certo. Deixa eu dizer uma coisa para você, vai ficar tudo bem no final, mas vão passar dias ruins, sim ou não, gente? Mas agora Tiago está ensinando a esse povo o quê? Tiago está ensinando o seguinte: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Diga comigo, perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam o quê? Maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Por que nós amadurecemos na vida? Porque nós passamos por provações, porque nós passamos por dificuldades. As crianças, quando elas são pequenas, quando quebra qualquer coisa, uma unha, quando arranha, quando frustra, qual é a reação de uma criança quando algo ruim acontece? Chora. Aí a gente vai crescendo, a gente vai ficando um pouco mais tolerante à dor, sim ou não? Mais as mulheres do que os homens, preciso confessar. Sim ou não, mulheres? Vocês toleram muito mais dor do que nós. Lá em casa, Suzane fica doente, meu irmão, cozinha, lava, passa, trabalha, vai, volta. Eu fico doente, meu Deus, o mundo acabou, estou deitado na cama, desesperado, não sei o que fazer. Mas o fato é que quando a gente vai amadurecendo, nós vamos ficando um pouco mais tolerantes à dor. Eu não quero declarar que eu tenho, mas de vez em quando eu sinto uma dor de cabeça. Mas tem um certo nível de dor de cabeça que eu já não tomo mais remédio. Por que eu não tomo mais remédio? Porque eu já me acostumei com aquela dor que eu sinto. Olha que loucura. E aí eu vou, tá de boa. Agora, há dores de cabeça que me derrubam. Por quê? Porque dessas dores de cabeça mais fortes, eu ainda não estou tolerante a ela, eu ainda não consigo resistir a ela. Mas Tiago está dizendo aqui, presta atenção, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por provações. Por quê? Porque as provações são a prova da sua fé, que produzem perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam o quê? Vocês estão comigo? Estou falando muito rápido? Vamos lá. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam e sem que falte alguma coisa. Sabe por que muitos cristãos ainda não são maduros na fé? Porque ainda não enfrentaram problemas a um nível que precisam enfrentar para chegar a uma certa maturidade. É por isso que alguns cristãos, quando estão na igreja, o pastor passa, e aí o pastor não fala, porque às vezes o pastor é míope e não viu, ou o pastor está focado na tarefa, e diz, eu vou sair da igreja, porque o pastor não passou ainda por provação suficiente, querido. Está brigando por coisa muito rasa,
Está brigando porque o louvor desafinou, está brigando porque o pastor não pregou a palavra que eu queria, está brigando porque não tem um segundo ar-condicionado, está brigando porque é infantil. O que Tiago está dizendo aqui é que se eu e você entendermos que as provações da minha vida e da sua vida são para me trazer maturidade, ele está dizendo: ei, deixa de ser criança, para de chorar, para de espernear, para de bater pezinho, para de fazer beicinho e começa a viver. Um amém. Amém. Versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá o quê? Livremente e de quê? Boa vontade, e lhe será concedida. E ele está dizendo: peça. Você tem falta de sabedoria? Você ainda é menino? Você ainda é menina? Tem um cara que eu sigo na internet que ele diz o seguinte: meninos têm mães, homens têm esposas. Segura essa bronca aí, menino. Se você ainda vai para casa da mamãe com tudo que acontece na sua vida, você ainda é um... Fala, homem. Fala, homem. Menino. Mas o Senhor te chama para você ser um... E homem tem mulher. E homem tem filhos. E você só consegue amadurecer, segundo Tiago, se você arrumar uma encrenca para a sua vida. Arruma uma mulher para você ver se você não fica homem rapidinho. Arruma um filho na sua vida para você ver se você não vira homem rapidinho. O grande problema é que nós estamos vivendo uma geração chamada de geração canguru. O que é uma geração canguru? Mais velhos e mais velhos e mais velhos, continuando na bolsa da mãe. Eu já declarei lá em casa, a Theo vai casar com 20 anos de idade. Estou na conta, está com 12. Em 8 anos, está eu e Suzane e Sara. O que eu quero dizer para você, querido? Ou a gente aprende que a gente precisa amadurecer. E olha que interessante, eu sou 11 anos mais velho que a Suzane, porque eu demorei 11 anos a mais para amadurecer a mesma idade que ela tem, entendeu? Porque nós homens temos a tendência de amadurecer mais velhos. Mas a quantidade de provação na sua vida vai te fazer amadurecer. Diga amém por isso. Amém. Diga profeticamente assim: eu me alegro com as provações. Eita! Está preparado para o que vai vir por aí? Amém, 2 amém, glória a Deus pela vida de vocês dois. E aí ele diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Ele está dizendo que ele vai dar para um grupo específico a sabedoria, sim ou não? Ele está dizendo que ele vai dar para quem? Fala alto, para? Só que não é para todos. Como assim, Elton? Ele falou que é para todos. Vamos ler o próximo versículo, você vai entender o que eu quero dizer. Peça porém, sem, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitado pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Você já viu como é que criança faz? Criança pede um brinquedo hoje e a vida dela é aquele brinquedo, sim ou não? Quem tem filho sabe do que eu estou falando. Eu quero esse carrinho, eu quero esse carrinho, eu quero esse carrinho, eu quero esse carrinho, eu quero esse carrinho. Você compra o carrinho. Quantas horas dura brincar com aquele carrinho? 1 hora já foi, filho. E quando a criança gosta mais do embrulho do que do carrinho? Ai, que raiva. Se eu soubesse, eu dava uma caixa em branco, uma caixa pura com embrulho. Era mais barato, não era? Lá em Resende, lá no estado do Rio, os mercados não podem mais dar a sacolinha, para você carregar a sacolinha no final das compras. No Rio não dá mais. Diz que é para ajudar a natureza, mas agora eles vendem. Entendeu? Ajudar a natureza. O que acontece no estado do Rio? Você precisa pagar pela bolsa. Então o que começou a acontecer naturalmente nos supermercados? Ficam aquelas caixas dos produtos que antes eles jogavam fora, para agora as pessoas irem lá. Aqui em São Paulo tem isso ou não? Tem também? As pessoas vão lá no cantinho, pegam a caixa e colocam as suas compras. Se eu soubesse do tanto de presente que eu gastei dinheiro para dar presente para o Theo, que ele se encantou mais com a caixa e com o embrulho, eu teria ido no mercado, comprado um papel que é bem mais barato, embrulhado e dado para ele de presente. Mas o que eu quero dizer é que crianças são instáveis. Crianças uma hora querem uma coisa, daqui a pouco não querem mais. Já foi no mercado com uma criança? Pai, me dá bala. Aí passou, entrou no chocolate, pai, me dá chocolate. Aí saiu do chocolate, ele já ganhou 2 não. Aí entrou no do biscoito, ele falou, me dá biscoito. Aí você sai do biscoito, dentro da bebida, me dá um guaraná. Aí sai do guaraná, entra no presunto, dá presunto.
É só lá em casa, gente, que é assim? Ai, glória a Deus. Porque criança é instável. Eu falo pro Theo, vai pedindo, Theo, uma hora você ganha. Continua insistindo, continua pedindo, mas ele não sabe bem o que ele quer. Ele quer sair do mercado com alguma coisa. Crianças são instáveis. Presta atenção, queridos. Olha o que diz aqui o texto. Aqueles, vou voltar aqui, hein? Versículo 7. Não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e instável em tudo que faz. O que eu quero dizer para você, você quer ter sabedoria, você quer ter inteligência, você quer ter entendimento, você quer saber a direção que você precisa tomar, você precisa pedir ao Senhor, e você não pode duvidar daquilo que você está pedindo, porque quando você duvida, você é comparado com uma criança. E Tiago começa o texto dizendo que a aprovação faz a gente ser mais... Quem está comigo? Quem está comigo? Quem está comigo? A aprovação faz a gente ter mais maturidade. O que Tiago está desafiando a mim e a você é assim: deixa de ser criança. Começa a entender que se você ainda não tem sabedoria, você pode pedir e Deus vai dar, mas Ele só vai dar para aqueles que pedirem com fé. Se você não tiver fé, você é igual uma criança que tem mente dividida, que quer o chocolate, mas ao mesmo tempo você quer o biscoito, ao mesmo tempo você quer o iogurte, mas ao mesmo tempo você quer o guaraná. Entenda que o Senhor quer te dar grandes coisas. Deixa eu falar uma coisa para você. Muita gente às vezes não faz alguma coisa na vida com medo de falhar. Você conhece alguém assim? Por que você não empreende? Porque eu tenho medo de dar errado. Porque meu pai deu errado. Porque meu avô deu errado. Porque empreender não é para todo mundo. Porque eu não consigo. Porque eu não sei. Algumas pessoas têm medo de tomar algumas decisões. Por exemplo, casar. Quantas pessoas nós conhecemos que vivem juntas, mas não querem tomar a decisão de acertar no papel? Por que não? Porque tem medo. E um monte de gente, já ouviu um monte de gente falando: o casamento acabou com a minha vida. Como assim o casamento acabou com a sua vida? Ou você já vivia mal antes de assinar os papéis, ou você deixou alguma coisa entrar na sua cabeça que não era para ter entrado. Porque na verdade, quando a gente se casa e a gente faz aquilo que Deus quer, Deus coloca a bênção dele sobre nós. Sim ou não, gente? Nós estamos com um caso lá, muito próximo a gente. Um casal que quer se casar em Resende. Estavam pensando em se casar somente no cartório. E a gente foi lá, sentou, orientou, falou: mas você, noiva, não queria entrar? É o sonho da mulher, entrar de branco, sabe aquela coisa? Ela falou: mas a gente não tem dinheiro. Eu falei: então, filha, marca a data. Marca a data e começa a orar e a acreditar que o Senhor vai começar a abrir as portas para você. Ontem eles fecharam o lugar onde vai ser a festinha do casamento deles. Como é que vai pagar? Deus vai prover, porque quando a gente resolve fazer aquilo que está nos planos de Deus, Ele rebenta as portas do céu e Ele derrama sobre nós. Pode ter certeza, querido. Eles estão casando com o dobro do que a gente casou de salário. Eu me lembro até hoje, quando eu pedi Suzana em casamento, meu sogro me chamou no canto e falou: quanto você ganha? Que pergunta, né? Que indelicado. E eu falei: R$1.500. Ele falou: você está querendo casar com a minha filha ganhando R$1.500? Eu falei: Deus mandou casar. Ele falou: mas Deus mandou casar com R$1.500? Que Deus é esse? Eu falei: Deus mandou. E nós fomos. E fomos. E fomos. No dia, assim fomos na igreja, depois da igreja fomos para uma pequena recepção para a família. Meu chefe me chama, depois que eu já tinha assinado os papéis, e me disse assim: Elton, a partir de hoje, você é o gerente da nossa empresa, da área financeira, e eu estou dobrando o seu salário a partir de hoje. 3 amém, desanimado. O que eu quero dizer para você, querido, é que quando a gente dá uns passos, quando a gente mostra a maturidade, quando a gente mostra a confiança, Deus abre as portas do céu. Você está entendendo? Sim ou não, gente? Reage, pelo amor de Deus. Já estou acabando. Não dá para parar esse tempo, não? Não, né? Tá bom. Tem mente dividida e é instável que tudo que faz. Você é imaturo, querido. Olha o que diz o versículo 12. Coloca o versículo 12 para mim. Versículo 12 diz o seguinte: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Você precisa dizer o seguinte, querido, você precisa afirmar para você mesmo: eu amo provação, eu amo o caos, porque é o caos que nos faz andar, é o caos que nos faz correr, é o caos que nos faz mudar algumas coisas. Deixa eu falar uma coisa: quantos de vocês já aprenderam com o próprio sucesso de vocês?
Agora, quantos aprenderam com o fracasso? Eu vou pedir de novo para você levantar a mão para você entender. Quantos aqui já aprenderam com o seu sucesso? Levanta a mão. 1, 2, levanta a mão para ver. Com sucesso. Mas peraí, estão levantando cada vez mais mão? Vou perguntar de novo. Quantos aqui aprenderam com o seu sucesso? Levanta a mão. Levanta alto para eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, quantos aprenderam com o seu fracasso? Eu quero que você olhe. Sucesso ensina muito pouco, mas fracasso, querido, marca a nossa história. Sim ou não, gente? E por que você passa por fracasso? Porque Deus é mau? Porque assim como a gente precisa dizer não às vezes para os nossos filhos, tem hora que como pai e mãe você precisa dizer não para o seu filho podendo comprar o que ele está pedindo. Sim ou não, gente? Você pode comprar, e talvez essa seja a parte mais difícil, porque dizer, filho, eu não tenho dinheiro para comprar, eu acho que a justificativa ele até entende. O problema é quando você tem o dinheiro, mas você sabe que aquilo não é bom, e aí você tem que dizer para ele, hoje, não. Mas por que você faz isso com seu filho? Você é mau? Você é má? Sim ou não? Não, é porque a gente quer que eles cresçam, que eles amadureçam, que eles passem por frustrações. O grande problema de muitas crianças hoje em dia é que elas não têm frustração. E vão crescer crianças mimadas, crianças que não sabem lidar com o não da vida. Porque pode ser, pai e mãe, que você não diga não para o seu filho. Mas posso dizer uma coisa para você? Lá fora, o não vai ser muito mais cruel. É só lá em Resende que é mais cruel ou aqui em Taubaté também? Em Pinda também, não é? Feliz é o homem, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Olha só que interessante, versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Olha como é que tem um monte de gente que fala isso aqui. Ai, minha vida está do jeito que Deus quer. Como assim, do jeito que Deus quer? Com esse perrengue todo aí? Diga assim comigo, o meu perrengue é consequência do meu pecado, da minha irresponsabilidade e de não fazer o que eu tenho que fazer. Então cuidado para não culpar Deus e cuidado para não culpar o diabo. Uma vez alguém virou para mim, foi fazer um discipulado comigo com a Suzane e falou, pastor, o diabo está acabando com as minhas finanças. Eu falei, como é que é? O diabo, pastor, está acabando com o meu dinheiro. Eu falei, como que é isso? Ele falou, eu vou trazer a fatura do meu cartão de crédito para o senhor ver. Eu falei, pô, traga a fatura do seu cartão de crédito que eu quero dar uma olhada. E eu comecei a olhar aquela fatura do cartão de crédito, R$200 num restaurante. Eu falei, rapaz, o diabo está comendo um restaurante caro, hein? Como é que foi isso aqui? Como é que o diabo pegou o seu cartão, descobriu a sua senha, ou era por aproximação? Porque o meu cartão não passa R$200 por aproximação, não. Mas como é que foi esse negócio? O diabo tomou o seu cartão? Não, pastor, esse dia eu fui com a minha esposa no restaurante. Eu falei, entendi. E essa outra compra parcelada aqui, de 3 vezes de R$800, como é que foi isso aqui? O diabo tomou o seu cartão e ainda comprou parcelado, que abusado! Você já sabe onde eu quero chegar. Era Satanás que estava acabando com ele? Eram as próprias emoções dele, querido, porque o dinheiro é emocional. Ou a gente entende a lidar com o dinheiro, ou a gente vai passar perrengue a vida inteira. Você conhece gente, não é você não, você conhece alguém que já estourou o cartão de crédito, recuperou, estourou o cartão de crédito, recuperou, estourou o cartão de... Eu conheço. Essas pessoas que estouram o cartão de crédito, é Satanás? É ou não, gente? Não. O pior é que às vezes, Dori, ainda usa o cartão em nome de Jesus ainda. Esse aqui é o problema. E depois quer falar que é o diabo. Não, eu vou comprar isso aqui porque em nome de Jesus eu vou pagar. Filho, não. Misericórdia, Jesus. Traz cura nessa manhã, Pai. Jamais diga, querido, estou sendo tentado por Deus. Porque preste atenção.
Em Romanos a gente tem um versículo que diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem uma versão chamada NVI que diz o seguinte: Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Diferente é Deus coopera em todas as coisas para que seja bom, e Deus trabalha em todas as coisas para que seja bom. Por quê? Porque uma tragédia que acontece na minha vida, não foi Deus que me deu essa tragédia, mas Deus pega essa tragédia e transforma essa tragédia numa bênção para que a gente consiga ajudar outras pessoas. Então eu já preguei isso aqui uma vez. O seu medo está conectado com o seu propósito. Eu vou repetir isso aqui. O seu medo está conectado com o seu propósito. Como assim, Elton? Aquilo que eu mais tenho medo de viver é exatamente o que Deus quer te empurrar para você viver. Sabe para quê? Para que você abençoe pessoas no vencer do medo que você tinha. As cicatrizes que você tem. Quantas vezes eu ia aconselhar jovens namorados ou casais e eu dizia: olha, eu passei por isso, eu entendo o que você está me dizendo, olha, eu sei como é isso, eu sei como é essa dor, porque Deus pegou um cara, eu já falei isso aqui algumas vezes, Deus pegou um cara que tinha medo de ser pastor. Olha onde é que eu estou hoje. Eu tinha medo, eu falava: tô fora. Diga para Deus assim, ó, tô fora, é lá que Ele quer te levar, se liga nessa. Aí um monte de gente agora assim: tô fora de ir para os Estados Unidos. Deus sabe a intenção do nosso coração, queridos, e quando a gente fala tô fora, é lá que Ele quer nos levar. Então deixa eu falar uma coisa para você. Aceita que dói menos. Pega esse texto de Tiago e começa a entender que os seus medos, suas frustrações, os seus receios, aquilo que você não consegue vencer, os gigantes da sua vida, que é o tema desse ano da nossa igreja, os gigantes da sua vida, eles estão completamente conectados. Então vença logo esses gigantes para você poder ajudar o máximo de pessoas possível que Deus vai trazer para você ajudar. Amém. Versículo 22, eu encerro essa palavra dizendo isso aqui: sejam praticantes da palavra, ok? Isso, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, que persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando-o, lê a última frase comigo, será feliz no que fizer, ou naquilo que fizer. Por isso que eu digo para você, querido, em nome de Jesus, você venha todos os domingos nos cultos, você vai às células, você participa das macrocélulas, você vê pregação no YouTube, você bota louvor na sua casa, mas isso não é suficiente se essa palavra não internaliza em você. E quando ela internaliza, ela precisa provocar mudança. E quando ela não traz mudança, a gente fica discutindo. Por que isso, por que aquilo? Por que daquilo outro? Porque a gente começa a se preocupar com coisas que não tem nada a ver. Eu me lembro de uma vez que eu estava na frente da igreja que eu era pastor auxiliar. E alguém me disse assim, chegou uma pessoa, acho que ele estava bêbado. E ele chegou para mim e disse o seguinte: você é pastor? Eu falei: sou. E ele disse o seguinte: me responde uma pergunta que ninguém sabe responder. Adão tinha umbigo? Adão tinha umbigo? Eu falei: tinha. Ele falou: como que Adão tinha umbigo se ele não nasceu de mulher? Eu falei: tá bom, não tinha. Ele: como que ele não tinha se ele era um ser humano? Eu falei: rapaz, sobre Adão eu não sei, mas eu conheço um camarada chamado Jesus. Esse com certeza tinha umbigo e esse pode mudar a sua história. Se você quiser conversar comigo sobre Jesus, eu tenho tempo para te dar. Se você quiser ficar preocupado se Adão tinha ou não umbigo, eu preciso fazer outras coisas, porque eu não tenho tempo a perder com você. Ou a gente entende que Jesus é a razão da nossa vida e a gente não fica buscando umbigo em Adão. Que diferença faz? Me responde aqui. Que diferença faz para a sua fé se Adão tinha ou não umbigo?
Nenhuma. Eu acredito que tinha, porque eu acho que foi onde Deus botou o dedo e rodou assim, para ver se estava tudo certo, sabe? Deu um 360 assim, acho que foi no umbigo que Deus segurou. É só o que eu acho, nenhum teólogo fala isso. Eu só acho. E ali, ups, e agora? Ah, vou fazer o cordão umbilical aqui. Eu acho que foi mais ou menos assim. Você sabe que é uma brincadeira. O que eu quero dizer, queridos, é a gente precisa parar de ficar discutindo sobre coisas que não levam a lugar nenhum. E a gente precisa começar a acreditar que as provações da nossa vida são para levar a gente a um nível muito mais profundo de intimidade com o nosso Deus. Porque é no dia mau que a gente vira a noite orando, sim ou não? É no dia mau que a gente chora, é no dia mau que a gente clama, é no dia mau que a gente vai nas campanhas, é no dia mau que a gente ouve mais louvor, é no dia mau que a gente se apega. E geralmente, tem alguns casos que são ao contrário, mas no dia que está tudo bem, a gente tende a ser autossuficiente. Então eu quero que você se lembre, na próxima aprovação que você tiver, lembre-se, não é Deus que está colocando, mas lembre-se que Ele vai usar isso para te conectar com o seu propósito. Amém? Você recebe essa palavra nessa manhã? Domingo de ceia, queridos, é sempre um domingo de instrução. Nós vamos participar dos elementos agora, do suco de uva e do pão. E a minha oração é que essa palavra, esses conceitos, internalizem em você. E que você pare de se perguntar, ou de ficar, eu não concordo com isso, ou eu não concordo com aquilo. E comece a dizer, o que o Senhor tem me feito aprender naquele lugar? Se você é filho dessa casa, eu desafio você a guardar a sua língua. Eu desafio você a guardar os seus pensamentos. Eu desafio você a guardar o seu coração, porque é do coração que procede toda a Bíblia diz assim, ó, fala comigo para você nunca mais esquecer, fala assim, sobre todas as coisas, fala comigo, sobre todas as coisas, guarde o seu coração, porque é do seu coração que procede toda a vida, ou seja, a sua vida vem do seu coração, e se você não se ligar nisso, você vai ficar preocupado com coisas que não tem nada a ver. Quero convidar a equipe de louvor,